Nós seremos bem objetivos. Seremos bem objetivos e eu sei que os irmãos vão conseguir acompanhar. Eu estou com o microfone aqui, ó, caso algum dos irmãos queiram fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, né? Os irmãos podem até falar no microfone aí, caso os irmãos estejam mais longe, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. Vai ser glorificado. Amém? Então, lição de número 5. Lição de número 5 tem sobre tema dons de elocução. O texto áureo é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e 3, que diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Aí a verdade prática é os dons de profecia de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Amém? Nós estivemos aprendendo nas outras aulas que esses dons espirituais, nomeados pelo apóstolo Paulo, eles têm 3 grupos. Estão
os 9 dons estão divididos em 3 grupos. Primeiro, a gente estudou os dons de revelação. Os dons onde Deus se manifesta com a sua onisciência e Deus traz a revelação do que Ele quer. Estudamos 3. Depois nós estudamos mais 3, que estão na categoria dos dons de poder, aonde Deus expressa todo o teu poder, a sua onipotência. E agora, irmãos, para finalizar esses 9 dons, nós vamos estar estudando o dom de elocução. Elocução é falar bem, né? O dom de elocução, dom de fala, dom de inspiração. E nessa categoria, a gente vai falar sobre a onipresença de Deus. Então, estudamos sobre a onisciência de Deus, estudamos sobre a onipresença de Deus, e agora nós vamos estudar sobre a onipresença de Deus, aonde Deus se faz presente. E quais são os dons que a gente vai estudar? A gente vai estudar o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Certo? Deixa eu já realizar que ele já tomou o posto dele. E o dom de variedade de línguas. Essas são as formas, irmãos. Essas são as formas que Deus escolheu para falar com o homem, né? Para falar com o seu povo. Então Deus, Ele usa os seus servos para transmitir o que Ele quer para os seus servos. Então a gente vai vendo, Deus vai usar o homem para transmitir o que Ele quer para o homem. E qual é o objetivo disso? O objetivo é que a gente acabou de ler já no texto áureo, né? O objetivo é edificar, o objetivo é consolar, o objetivo é exortar, o objetivo é capacitar, o objetivo é unir. Esses são os objetivos dos dons espirituais. Amém? Então vocês podem ficar à vontade, aí os irmãos podem ficar à vontade, né? Para questionar, para perguntar. E o primeiro dom que a gente vai estar estudando neste grupo, né, de dons de elocução é a profecia. Amém? Então os irmãos têm missão. Primeiro tópico, né, dom de profecia. O primeiro subtópico, irmão, está escrito assim, ó, o que é dom de profecia? Aí o segundo fala assim, a relevância do dom de profecia. E o terceiro subtópico fala do propósito da profecia. Então a gente vai fazer um resumão, né? Vamos resumir logo o primeiro tópico. Vamos só falar sobre profecia e a gente faz um resumo. E aí fica mais didático, né? Para a gente poder entender. Amém? Então, Marcelo, por gentileza, aí já coloca aí, né? Os irmãos aí participando, para aqueles que podem, para citar a diferença aí da profecia do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Um profeta do Antigo Testamento que foi usado como profecia. Do Antigo Testamento que foi usado como profecia. Bem? Então, irmãos, já que a gente vai falar de profecia, isso é bastante falado, né? Na nossa igreja. Profecia, tem que ter profecia. Mas o que é profecia? Como que acontece uma profecia? Né? Antes da gente já entrar na lição, existe a profecia do Antigo Testamento, a forma de profetizar no Antigo Testamento, a profecia do Novo Testamento, a forma de profetizar no Novo Testamento, e a profecia como dom espiritual, que é a aula de hoje, né? Que está no dom de elocução. Então, tem 3 profecias, Tadeu? Tem três profecias. A gente pode falar que tem um estilo de profeta do Antigo Testamento, tem um estilo de profeta do Novo Testamento e tem um estilo de profeta dos dias de hoje. Então é bom assim a gente já conseguir fazer essa distinção, porque aí a gente vai poder distinguir o que é uma profecia verdadeira e o que é uma profecia falsa. Uma profecia verdadeira e uma profecia falsa. Vamos lá. O profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, qual é a característica dele? Do Antigo Testamento?
ele tinha algumas diferenças. Por exemplo, no Antigo Testamento, um profeta ele não tinha Bíblia. Né? O profeta do Antigo Testamento não tinha Bíblia. Isso era uma característica dele. Mas se ele não tinha Bíblia, como que ele profetizava? É fácil e é simples de entender. Que ele não tinha Bíblia, ele profetizava como? O próprio Deus vinha até o profeta e falava a sua vontade para o profeta, e o profeta transmitia para o povo. Não tinha nada de Bíblia para ele ir acompanhando, para ele ir lendo. Não tinha. Tinha a parte da... A Torá, foi passado oralmente, né? O pai passa para filho, o filho passa para outro e vai passando. Mas os profetas andavam sempre pela orientação de Deus. Sempre pela orientação de Deus. Então, qual era a profecia do Antigo Testamento? A profecia do Antigo Testamento era direta com Deus. Direto. Não tinha intervalo de homem nem nada. Era direto por Deus. Até porque o significado da palavra profecia é porta-voz, né? Perfeito. 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 Os profetas, os porta-vozes de Deus. Então, como que a Bíblia foi feita? O profeta Isaías foi profetizando e alguém começou a anotar o que ele ia profetizar, as palavras dele. Ele anotava algumas, após a morte dele veio outras pessoas que anotavam e foi feito o rolo do profeta Isaías. Como que foi feito o rolo do profeta Jeremias? Isso a grosso modo, né? Jeremias ia profetizando, alguém ia anotando, ou Jeremias mesmo ia anotando, e aí com a morte de Jeremias alguém continuava as suas anotações e foi feito a Bíblia, o livro de Jeremias. Então os livros do Antigo Testamento era tudo assim, Deus falava diretamente com os profetas e os profetas falavam. Essa era a profecia. Então, se alguém queria doutrinar, por exemplo, um livro de doutrina do Antigo Testamento é o Deuteronômio, por exemplo, Levítico, né? Deus falava o que ele queria diretamente para o povo. Era uma forma de doutrinar. Esses são alguns exemplos do Antigo Testamento, né? Teve uma resposta aqui da pergunta. A irmã Kátia respondeu Jeremias acerca da pergunta lá. Sim, acabei de citar, né? Um profeta, Jeremias. Vamos colocar do Novo Testamento, por favor? O profeta do Novo Testamento. Já o Antigo Testamento a gente conseguiu entender, né? E agora o profeta do Novo Testamento? Primeiro vamos ver até onde vai o Novo Testamento, né? Novo Testamento começa após João Batista e vai até o livro de Apocalipse. Esse é o Novo Testamento, né? É lógico que entre esse período tem vários livros, né? Que não está cronologicamente em ordem, mas esse é o período do Novo Testamento. E o profeta do Novo Testamento, como que ele profetizava? Ele já tinha a Bíblia, então, né? Qual era a Bíblia que ele tinha? A referência que ele tinha era o Antigo Testamento. Então o profeta do Novo Testamento já começava com a Bíblia. Já é algo positivo, né? Já começava com a Bíblia, mesmo sendo do Antigo Testamento, mas já começava com a Bíblia. E qual era a sua mensagem? A sua mensagem era embasada. Está baixando. A sua mensagem era embasada nos ensinos de Jesus. Então, quem são os profetas do Novo Testamento? São as pessoas que Jesus escolheu. Jesus escolheu 12 apóstolos, e esses apóstolos ele deu poder, deu graça para ser os seus porta-vozes, como o nosso apóstolo acabou de falar. Então, os 12 discípulos eram profetas. Morreu Judas, veio Matias, entrou no grupo dos 12. Né? Matias, então, recebeu a autoridade de ser um profeta. Aí veio o apóstolo Paulo, né? Jesus sobe para o céu, veio o apóstolo Paulo, se converte. Deus deu autoridade para o apóstolo Paulo ser um apóstolo, ser um profeta. Então só são esses, irmãos. Só são esses. Teve mais profeta no Novo Testamento? Teve. Felipe teve algumas filhas e profetizavam. Deixa eu tirar uma dúvida, pode ser que alguém tenha também. Sim.
João Batista, ele é considerado um profeta do Antigo Testamento, da Velha Aliança e da Nova? Antigo Testamento ou Novo? Poxa, o João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento. O último. Jesus, agora eu não me lembro de cor. Acho que até os irmãos aí podem me ajudar, ou alguém aqui pode me ajudar. Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João. Então, a gente vê um estilo de Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel. Esse mesmo estilo, ele para em João Batista. Ele é do Novo Testamento, ele foi até ele, né? Então, dali para frente, ele começou a profecia do Novo Testamento. João Batista para lá. Isso, João Batista A partir de começou. João Batista. É Novo Isso. Testamento, porque tá tudo. João Batista, ele faz um muro ali, né? Ele faz um muro, né? Ele é o profeta que nós podemos dizer que abre o caminho para o Novo Testamento. O Novo Testamento Perfeito. começa de Jesus. Né? Perfeito. E aí vem esse novo estilo, né? De Jesus chamando as pessoas e as pessoas sendo profetas. Mas hoje, irmãos, qual é o dom de profecia de hoje? Nós não podemos nem entender como o Antigo Testamento e nem como esses daí que Jesus começou novo. Porque no Antigo Testamento poderia colocar na Bíblia, poderia fazer livros e colocar na Bíblia. Novo Testamento, mesma coisa. Quem Jesus chamou, fez livros e colocou na Bíblia. Perfeito. E os profetas de hoje, podem fazer livro e colocar na Bíblia? Não é de jeito nenhum. Porque já se encerrou esses dois períodos. E agora, as profecias de hoje são como dons espirituais, que é o que a gente vai estar falando hoje. Então, tem profeta hoje? Tem profeta. Tem profeta hoje. Tem profeta. E esses profetas são, vou pegar um gancho do nosso pastor, são pessoas que falam inspiradas pelo próprio Deus. Com embasamento na Bíblia, né? Mas Deus dá a mensagem para essas pessoas poderem transmitir. Não, amém? Deus dá para as pessoas transmitir. Então, aí a gente entra no tópico 1, subtópico 1. O que é dom de profecia? O que é dom de profecia? Dom de profecia é uma mensagem que vem de Deus para o homem e o homem transmite essa mensagem. Isso é profecia. Deus fala com o homem e o homem transmite essa mensagem para outra pessoa. Até a palavra quer dizer falar à frente. Por exemplo, a pessoa vai entregar uma profecia aqui para a Vila Jamil. Ninguém da Vila Jamil sabe. E a pessoa que falou essa profecia, a pessoa ela falou na frente de todo mundo. À frente, né? A craseada, né? Falou à frente de todo mundo. Ou seja, ela trouxe uma notícia que o irmão Marcelo não sabia. Pode ser que trouxe uma notícia que o nosso pastor não sabia. Trouxe uma notícia que eu não sabia. Então ela trouxe uma notícia à frente da gente. À frente da igreja. Né? Isso é profetizar. Isso é profetizar. Né? Na Grécia Antiga, tinha os oráculos, né? Os oradores. Eles falavam que os deuses inspiravam eles para eles poderem falar o futuro. Se a gente for falar dos filósofos, né, eles vão ter esse pensamento. Mas para isso, no momento, não interessa isso. O que interessa para nós é o que a Bíblia diz. Então, o que a Bíblia diz? Profecia é Deus usando um homem para falar para outro homem a sua vontade. Amém? E o que não é? Porque a gente sabe já o que é profecia, né? O que não é profecia? O que não é profecia, né? Se profecia é isso, né? O que seria uma não profecia? Eu vou começar aqui e depois os irmãos me ajudem. Lê aí um dos irmãos, por favor, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, por favor. Os irmãos que acharem aí. 2 Pedro 1 e 21. 1:21 aí, por favor. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo.
Amém? Então, lê o quê? Que a profecia não é 1:21, né, Priscila? Você deu, né? Isso. 1:21. Isso. Eu estou em 1 Pedro. Isso, 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Então o homem, ele não produz pela sua própria vontade a profecia. A profecia é dada por Deus. Por Deus. Então, esse negócio aí assim de eu quero que o irmão seja muito bem abençoado, né? E começa a profetizar bênção para o irmão, começa a profetizar dinheiro para o irmão, começa a profetizar casa, bênção, só porque eu tenho vontade do irmão ser bem sucedido. Isso não é profecia, isso é uma vontade minha. Isso é uma vontade minha. Minha vontade é que o irmão Marcelo vá bem na área material, mas não necessariamente Deus tem essa vontade para ele nesse momento, e não necessariamente Deus quer que eu fale isso para ele. Então a gente tem muitos profetas hoje agindo pela sua própria vontade. Mas é coisa boa, Tadeu, o dinheiro é bom, carro é bom, bens materiais é bom, mas tem que ver se Deus quer que você fale isso. Não é só porque é coisa boa que você vai falar. Outra coisa, o que não é profecia? Não é profecia falar em línguas. Não é profecia. Às vezes uma pessoa ela vai profetizar para a igreja, e aí ela fica falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas. Aí ela fala, eis que eu te digo, e continua falando em línguas. Irmão, você não está profetizando nada. Não está profetizando. Porque o que é profecia? Profecia é uma mensagem de Deus para o homem transmitir para outro homem. Ela pode falar em línguas? Numa profecia? Pode. Mas existe profecias sem falar em línguas? Também existe. É bem difícil, né? Porque geralmente a gente está no costume de que quando a pessoa ela vai profetizar, ela acha que o falar em línguas tem que estar junto. Mas não necessariamente, não precisa estar junto. O importante é a mensagem consciente que a pessoa vai trazer. Aí a pessoa fala, eis que eu te digo, e fica falando em língua, fica falando em língua. Aí fala, olhem para mim aqui, varão, e continua falando em línguas. Não está profetizando coisa nenhuma. Porque ela vai começar a profetizar quando? Quando ela passa uma mensagem consciente para um grupo ou para uma outra pessoa. Aí é profecia. Deixa eu só acrescentar mais uma coisa, depois eu vou abrir a oportunidade para os irmãos. O que não é profecia? Não é profecia, é adivinhação. Por exemplo, eu já ouvi gente falando assim, a pessoa vai profetizar, aí fala, olha, você é casado? Ela faz a pergunta. Por que ela já faz essa pergunta? Porque a profecia dela depende dessa resposta. Se a pessoa falar, sou casado, aí ela profetiza de um jeito. Se a pessoa falar assim, não, eu não sou casado, aí ela profetiza de outro jeito. Isso daí é adivinhação, não é profecia. Você tem carro? Tem. Aí ela profetiza de um jeito. Se a pessoa fala que não tem carro, aí ela profetiza de outro jeito. Ele está sendo um adivinhador. Um adivinhador. Teve um programa que eu vi na televisão de pessoas que são treinadas para adivinhar a vida dos outros. Ela olha assim, aí ela bate o olho, ela já consegue fazer um exame da vida da pessoa, como que a pessoa é, o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer, e ela usa isso para profetizar. Para profetizar. E tem muitos irmãos que caem. Ainda mais se for aqui, né? No nosso convívio. Por exemplo, aí já entra o que Jesus falou, né? O profeta não deu muita honra na sua casa, né? Por quê? Por quê? Porque eu conheço o Marcelo, eu conheço o pastor João Paulo. Então, eu vou dizer assim, para mim profetizar por mim mesmo não é fácil. Não é? Eu conheço o que os irmãos, conheço assim, né? Por cima, né? O que os irmãos passam. Então, para mim falar sobre a vida do Marcelo é muito fácil. Aí já entra o quê? O desejo do homem, a vontade do homem. E profecia não é isso. Profecia não é desejo do homem.
Profecia não é toda hora ficar falando em línguas, e profecias também não é adivinhação. Bem? Se for adivinhação, é melhor jogar búzios, ir para o tarô, né? E ir para esses lados aí, para os gurus. Bem? Até aqui alguma observação aí? Alguma observação? Tranquilo? Outra coisa. A profecia, né? A gente está no tópico 1 ainda, sobre o tópico 1, né? A profecia, ela é totalmente um desejo de Deus. Deus, ele tem um desejo que isso aconteça, e aí Deus fala o desejo dele. Aí tem duas vertentes, né? Tem duas vertentes. Qual é a primeira vertente, irmão Tadeu? A primeira vertente é que o desejo de Deus, ele passa a ser condicional. O que é condicional? Que tem uma condição para acontecer. Então tem profecias que são condicionais. Deus profetiza, mas tem uma condição para acontecer. E tem profecia que é incondicional. Qual é a incondicional? É a profecia dada por Deus, que vai acontecer independente que aconteça, mas vai acontecer. Independente da situação, vai acontecer. Os irmãos lembram aí agora de uma profecia condicional, que depende da condição aí? Irmãos aí lembram algum? Ou também uma incondicional, né? Uma profecia incondicional, que independente da situação, vai acontecer, ou aconteceu. Na Bíblia Sagrada, algum exemplo? Eu vou começar então, tá? Aí já abre a mente dos irmãos. Uma profecia condicional, tá bom? Foi a profecia de Isaías para o rei Ezequias. Deus falou assim: Isaías, vai na casa do rei Ezequias e profetiza que ele vai morrer. Isaías foi e profetizou: ó rei, você vai morrer. Profecia. Aí o que aconteceu? O rei Ezequias foi, se virou para a parede, chorou. E aí a Bíblia diz que Isaías ainda estava no palácio, estava saindo do palácio, e Deus falou: ó Isaías, volta lá e fala para ele que ele não vai morrer agora, ele vai morrer daqui 15 anos. 15, né? Postergar 15 anos. Ou seja, era uma profecia condicional. Vamos ler mais alguma? Tem outra aqui, cadê? Tem outra. Jonas e Nínive. Deus fala: Jonas, profetiza para Nínive que eu vou destruir a cidade. Aí Jonas fala: eu não vou profetizar nada, porque se eu profetizar eles vão se arrepender e Deus não vai destruir. Aí Jonas fica lá no barco, dorme. Os irmãos sabem toda a história. O que acontece? Quando a baleia, o grande peixe, pega Jonas e joga lá na cidade de Nínive, Jonas profetiza. E o que acontece? O povo de Nínive se converte ao Senhor. E aí Deus não destrói o povo de Nínive, e Jonas fica com raiva. Ah, mas não era para ser destruído? Você não falou que o povo era... Eu estou parafraseando. Você não falou que o povo era para ser destruído? Aí Deus falou: Jonas, eu sou um Deus misericordioso. Aí ele ensina ali com o bicho, né? Da planta que nasce assim, e no outro dia morre. Deus dá uma instrução para Jonas. Mas o que eu quero dizer é que as profecias, elas são condicionais e também incondicionais. Então, quando alguém for profetizar para você, quando alguém for profetizar aqui na igreja, a nossa obrigação é julgar a profecia e saber e detalhar a profecia. Será que isso daí vai acontecer? Vai acontecer mesmo? Ou se a gente mudar de estado, essa profecia não acontece? Por exemplo, abre comigo aí, Jeremias 18:7. Jeremias 18, 7 e 8. Versículos 7 e 8. Eu vou ler, tá? No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade,
também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. E no momento que eu falar de uma gente e de um reino para edificar e para plantar, e se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tenha dito que lhe faria. Então, é as duas balanças, né? Se Deus profetizar, se vir coisa ruim, se Deus profetizar e falar para vir coisa ruim e você se converter, Deus muda. Aí é bom, né? Aí é bom. Tem, baseado nisso que o senhor estava falando, Sim. tem pessoas que de forma errônea não está de acordo com a vontade de Deus, não está fazendo as coisas como devem ser feitas, mas bate no peito e diz assim, não, mas eu tenho a promessa de Deus. Enquanto a promessa de Deus não se cumprir, eu não vou morrer. E de certa forma fica de qualquer maneira confiando que tem uma promessa de Deus e que Deus ele é obrigado, ele tem que cumprir. Exato. Deus profetizou e independente Mas as coisas de Deus, mas de Deus depende da nossa atitude. Várias vezes Deus falou para a nação de Israel e a nação de Israel se desviava e fazia o que era contrário à vontade de Deus, a nação de Israel padecia e sofria. E às vezes a pessoa morre achando que, esperando a promessa de Deus se cumprir, mas essa promessa está condicionada à vida da pessoa. Como que a pessoa vai se portar diante das situações da vida? Vive de maneira enganosa, achando que essa promessa de Deus vai se cumprir. Vai se cumprir se você estiver de acordo com o que Deus determinou para a sua vida. Se eu tenho a promessa de Deus, se eu andar com a minha vida de qualquer maneira e não tiver na vontade de Deus, eu posso morrer esperando essa promessa cumprir, mas não vai se cumprir. É nesse sentido a profecia condicional. Exatamente, não, exatamente. E é bom isso daí, a gente saber que é condicional e incondicional, porque tem muitas coisas que dependem da gente para acontecer. Então deixa eu ir mais adiante. Tem a condicional, incondicional, você está falando aí, né? Isso. A incondicional é quando a pessoa tem alguma dívida com Deus e Deus diz, olha, eu vou agir na sua vida, não é isso? Tem condicional? A condicional tem que ter uma condição. É uma condição para acontecer. Aí depende da pessoa, é entre Deus e a pessoa. A incondicional, falou, está falado. O que Deus falou vai acontecer. Eu lembro daquela passagem da Sunamita, que ali o Eliseu profetiza para ela que ela vai ter um filho. Então essa é condicional ou incondicional? Incondicional. Profetizou que ia ter um filho. O filho veio? Vai vir um filho. E tem muitos que usam essa incondicional hoje e joga a responsabilidade para o povo. A irmã vai ter um filho. Aí a irmã fica esperando, o filho não acontece. Aí o profeta fala assim, é lógico, irmão, você não vigiou. Você não teve fé. A teologia da prosperidade usa muito isso. Se você fizer isso, se você contribuir, se você der tudo, der o máximo que você tem, vai acontecer. Mas quando não acontece, a pessoa fala, pastor, mas eu dei tudo que eu tinha, vendi minha casa, meu carro. Aí quer jogar a culpa. A irmã não teve fé suficiente. Tem certeza que você podia dar um pouquinho mais do que você deu. Joga a responsabilidade na pessoa, entendeu? Exatamente. É muito fácil isso. Exatamente. Né? Eu vou usar o exemplo do nosso pastor aqui. A viúva, ela estava quieta, ela estava tranquila, né? Estava na dela. O homem de Deus que foi e falou, o que eu posso fazer pela tua vida? Você tem isso, tem aquilo, tem. Tá, então você vai ter um filho. Mas podemos dizer que o condicional é a promessa de Deus para Abraão?
é uma promessa incondicional? Porque não foi Abraão Em qual parte? que ia fazer dele uma grande nação, como fez, né? De Abraão. E inclusive ele achou, nossa, esses exemplos, irmãos, eu não anotei nem nada. Abraão achou que era condicional a promessa. Que dependia dele. E na verdade a promessa era incondicional. Por quê? Como Abraão era velho, Sara já era também velha. Aí ele falou assim, não tem como, então eu vou pegar minha serva, Agar, que está novinha, tenho um filho com ela, né? Tal, e a descendência minha continua. Aí Deus falou assim, não é isso não. É entre você e Sara mesmo. Né? Porque ele achou que dependia dele a promessa de Deus. Né? A outra incondicional é o livro de Apocalipse, irmãos. Livro de Apocalipse. São promessas que estão aqui, profecias que estão aqui, incondicionais. Vai acontecer. Mas aí, e se a igreja ficar bonitinha? Não importa, vai acontecer. Deus já sabe de como vai ser o futuro. Então não tem como mudar, vai acontecer. É igual o anjo chegou para Daniel e falou das 70 semanas. Ou seja, é algo que ia acontecer. João Batista veio e falou de Jesus, falou assim, olha, esse daí é o Cordeiro de Deus. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na mão e ele vai com essa pá pegar a palha e jogar a palha no fogo. Por favor. Você falou do profeta aí, que o profeta aqui foi a pessoa que recebeu a profecia, porque o profeta está preocupado com o cumprimento, ele quer fazer acontecer igual Jonas. Quando a obrigação dele é profetizar, acontecer não é parte dele. Perfeito. O papel dele é só fazer a transmissão. E às vezes isso é tão difícil, né? Dá um exemplo, irmão Recrite, Deus fala. Irmão Marcelo, fala para o irmão Recrite para ele comprar uma camisa azul. Pronto, Deus falou isso. Aí vem o irmão Marcelo, é só um exemplo, tá? Olha, irmão Recrite, meu servo, amado do Senhor. Aí, isso daí é tudo coisa humana, irmãos. Porque Deus dá uma mensagem para o Marcelo tem as características dele de transmitir. Deus dá uma mensagem para o pastor tem as características dele de transmitir. Só que qual é o objetivo da mensagem? É falar que o irmão Recrite vai receber uma camisa azul. Só que até o irmão Marcelo falar isso, ele enrola. Aí vem um monte de coisas que Deus não falou. E outra, é perigoso ainda falar para você comprar uma camisa azul social. Não é? Às vezes não. Tem que especificar a loja ainda. Tem que ser na loja tal. Entendeu, irmão? É porque a gente corre por causa do tempo, né? Mas esse negócio de profecia, esse dom de profecia é muito delicado. Muito delicado. E eu acredito. Porque às vezes o profeta não tem certeza, né, irmão? Esse que é o porém. O risco da profecia, o risco do profeta, às vezes, profetizar, é que ele não tem certeza que é aquilo. Ele está profetizando algo para trazer um avivamento para a igreja. Ele quer criar alguma coisa ali para querer chacoalhar, para impressionar. Ele quer impressionar de qualquer maneira. Exatamente. Aí já entra o desejo humano, né? O desejo humano. Desejo humano. Não, mas o culto está muito parado. Então aí orienta que o profeta, nem mesmo o profeta sabe se a mensagem ela é condicionada ou não. Nem ele sabe se é profecia. Porque, igual o senhor falou, o cumprimento não é do profeta. É do profeta. Ele tem que transmitir o que ele ouviu de Deus. Ele chegou aqui, ministrou a profecia, foi embora e acabou. Se deixou para lá, não se preocupar mais, acabou-se. Fiz a minha parte. Perfeito. A gente vê que Deus dá a mensagem para o profeta, mas a maneira de transmitir depende, e aí é a característica do profeta que vai determinar como uma mensagem transmitida. Sim. A gente vê o exemplo do profeta, acho que é Natan, que dá a apontação para Davi. Ele poderia chegar direto lá e falar: ô rei, você pecou, é assim, e diretamente apontar o dedo na cara do rei. Mas ele tinha um temor, porque ele conhecia, de certa forma,
a história do rei Davi. E ele É, vai, de sabedoria, né? ele vai dando a volta ali, dando para no final, por conta própria, Davi entender, conta uma parábola para chegar no final e falar assim, olha aí, o que a gente faz com esse homem? E o próprio Davi deu a sentença da história dele, através daquela história que Natan contou. Então assim, Deus ele dá a mensagem, o profeta muitas vezes ele usa seus próprios recursos para entregar a profecia de Deus. É o tema aí que você falou no início, aí, o meu tema aí. Dom de elocução. Então, é isso. Elocução, exatamente. Você vê uma pessoa, é porque às vezes falta instrução. Uma pessoa fala assim, ai meu Deus me mostrou isso, eu preciso falar isso para o Marcelo, mas e agora? Como que eu faço? Irmão, como assim? Não estou entendendo. Você não tem nada a ver com a história. Ah, mas e agora? Ih, meu Deus, será que eu falo? Será que eu não falo? É isso. Tá certo que entra também igual o senhor estava falando no início, entra a dúvida, né? Nossa, será que é da minha carne? Será que não é da carne? Será que é um pensamento meu? Será que não é? Mas irmão, quem tem esse dom de profecia é algo diferenciado dos demais. Deus dá capacidade. Obrigado, Márcio. Obrigado, é isso. Deus capacita. Porque a gente está falando aqui de um presente específico. Não é todo mundo que tem dom de profecia. Não é todo mundo. É todo mundo que cura? Não. É todo mundo que tem o dom de falar? Não. É todo mundo que tem dom da fé? Não. Mas o dom da profecia também é a mesma coisa. E quem tem esse dom, Deus capacita para estar andando de acordo com a vontade dele. Amém? Só para mim continuar aqui, 1 Coríntios 14, 1, fala assim, seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Aí tem alguém pegando esse versículo aqui e falando que o dom de profecia é o dom mais importante dos 9 dons. Irmãos, você pode até entender dessa forma, mas não tem esse negócio de esse dom é mais importante que o outro dom. Não tem. Deus é um só, que presenteia os seus filhos. O Espírito Santo é que faz os dons agir, a engrenagem. E ele faz isso em todos os dons. Jesus, ele deu autoridade para dar todos os dons. Não tem negócio, esse dom é mais importante que esse dom. Isso daí é coisa nossa, é vaidade nossa. Você viu aquele irmão que ele profetiza? Então o dom dele é mais importante do que o discernimento de espírito, por exemplo. Porque o discernimento de espírito ninguém vê. Só a pessoa que tem o discernimento de espírito, ela sabe o que está acontecendo. Que ali é de Deus ou que não é de Deus. Sabe por quê? Porque a gente é vaidoso. Então a gente quer aqueles dons que estão mais à mostra de todo mundo. Aquele dom que muitas vezes ninguém vê, a gente denomina isso como um dom menor. Mas não é dom menor. Dom é dom. Só a atuação dele que é a outra, né? Tem dons que a atuação dele é para várias pessoas. Tem dom não, tem dom que a atuação dele é para uma pessoa, para 2 pessoas. Mas é dom. É igual profeta maiores e profeta menores. Quem são os profetas maiores? Os profetas do Antigo Testamento que escreveram mais, que os seus livros são mais volumosos. Profetizaram num período de tempo maior. Aí os profetas maiores. Quem são os profetas menores? Os profetas menores é aqueles que só tem uma folha aqui. O livro dele só tem uma folha. 2 folhas, 3 folhas. Quer dizer que o profeta maior é melhor do que o profeta menor? Não, irmão. Menor porque ele profetizou por pouco tempo, escreveu pouco, mas em questão de valor, todos estão no mesmo valor perante Deus. Então tem essa, profecia é melhor do que isso. Profecia, não tem essa, não tem essa. Uma coisa que a igreja tem que ter muito cuidado também, irmão, com falar em línguas. Né? Falar em línguas. Falar em línguas é muito delicado. Esse daí. E tem pessoas que falam em língua por tudo, mano. Por tudo está falando em língua.
vamos lá. Eu acho que o Tadeu vai passar por É isso agora, aí, é agora. Eu tô ansioso para entrar nisso. Então, irmãos, aí a gente falou de profecia. Profecia é Deus usa uma pessoa para falar com um grupo, para falar com outra pessoa. Amém? Isso é um dom. Todo mundo faz isso? Não. Quem é que faz isso? Somente aqueles que receberam esse dom. Mas Tadeu, a palavra todo mundo, eu posso então falar com outra pessoa. Quando eu falar com outra pessoa tem que ter o dom de profecia? Não, você pode usar a palavra. Aí fica universal, né? Qualquer irmão, novo convertido, velho, qualquer um pode pregar, usar a palavra e a palavra falar com outra pessoa. Porque a palavra é a maior profecia que existe. A palavra. Então qualquer crente pode ser um profeta utilizando a palavra. Qualquer crente. Está se cumprindo muita profecia, viu, irmão? Exatamente. Quem lê Bíblia sabe que está se cumprindo. Cada dia você vê as profecias se cumprindo na Bíblia. Isso que eu ia perguntar agora, Tadeu. Sim. E assim, quem prega a palavra, né, é um profeta. Eu ia acabar de perguntar agora, né, Tadeu. É um profeta. Então qualquer crente pode ser um profeta, pregando a palavra. Porque a palavra do nosso pastor, é a maior profecia que existe. A palavra transmite por si própria, né? A palavra fala por si própria. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Prega a palavra, você vai ver que a profecia vai sair daqui. Então, tem esse jeito de profetizar pela Bíblia e tem um jeito de dom de profecia. Amém? Agora vamos. Por isso, Tadeu, que quem estuda um pouquinho mais aprofundado, entende, afirma que a melhor forma de você transmitir a palavra de Deus é de forma expositiva. É você não trazer outros elementos para aquele texto que você está explicando. Você pegar o texto e explica o texto, explica o contexto e aplicar aquele texto. Sem fugir muito para fora, sem trazer elementos externos para explicar aquilo que está na palavra. Porque a palavra de Deus é profecia. Você precisa explicar aquilo que está escrito na Bíblia. Não tem que ficar... Só que infelizmente o que acontece, as pessoas pegam um versículo da Bíblia, a partir daquele versículo monta um cenário, uma história, mas quando você terminou a mensagem ali, você vai para tentar identificar o que ele trouxe daquilo que ele deu ali, Ele esquece dos contextos. não tem muita coisa para apontar para aquilo que inicialmente ele trouxe como base para a sua palavra. E acaba não sendo uma aplicação, sendo uma exposição, uma palestra, uma explicação pessoal dele. Não é uma profecia, porque não explicou a palavra. Exatamente. Irmãos, vamos lá. 2. Variedades de línguas. Eu acho que esse 2 é um pouquinho mais complicado que o de profecia. Mas vamos lá. Todo mundo tem um dom de variedade de línguas? Vou começar assim. Não. Fechou. Essa daqui para nós pentecostais aí, igual o pastor falou. É um ensinamento muito bom. Por quê? Porque ele é o campeão dos dons. É uma pedra no sapato, né? É uma pedra no nosso sapato. Isso daqui. É o dom de línguas. Variedade de línguas. É o campeão dos dons. Ainda mais no meio pentecostal. Por quê, Tadeu? Porque primeiro todo mundo busca ele. Logo de cara. Você vê um novo convertido, aceita Jesus, ele logo está sendo impulsionado a querer falar em línguas, a querer falar em línguas, a querer falar em línguas. Ele tem tanto desejo e querer falar em línguas, que ele acaba recebendo esse dom, o dom de línguas, antes de qualquer outros dons. Porque ele já vem para a igreja pensando assim, não, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que falar em línguas. Isso não sai do coração dele. Né? Então vamos lá. Então acaba sendo o dom mais buscado. Acaba sendo o dom que mais mostra na igreja. E é o dom que todo mundo quer. Todo mundo quer falar em línguas. Mas irmãos, hoje nós vamos fazer uma divisão entre o dom de língua e o dom de variedade de línguas.
Dom de língua, na verdade, seria legal a gente entender como uma linguagem celestial, manifestação de uma linguagem celestial. E o dom de variedade de línguas é o dom da lição de hoje. Então tem aquele irmãozinho que ele é batizado, foi batizado no Espírito Santo e ele fala em línguas. Não é a aula de hoje, mas tem aquele irmão que tem a variedades de línguas, que é a aula de hoje. Tem gente que acha que é tudo a mesma coisa, mas não é. Não é. Vamos lá, eu vou tentar ir bem aos poucos, né? O dom de línguas, tanto um quanto o outro, é algo de você comunicar. Você se comunica, falando tanto um, dom de língua, tanto o outro como variedade de línguas. Esse dom de línguas, ele precisa ter um destinatário. Então vamos lá. Eu vou falar de remetente. Quem é remetente? Remetente sou eu. Quem é o destinatário? Destinatário é a outra pessoa. Remetente sou eu. Destinatário é a outra pessoa. Então isso daí nós temos que gravar. Remetente sou eu. Destinatário é a outra pessoa. Quando eu uso o dom de variedade de língua, Deus ele usa o remetente para falar com o destinatário. Então, quando é o dom de variedade de língua, Deus usa o remetente para falar com o destinatário. Bom, e isso tem que ter uma interpretação, porque aqui quem consegue entender língua estranha? Só se tiver o dom de interpretar, que é o último dom que a gente vai falar. Porque se não tiver dom de interpretar, o destinatário não vai entender nada. Deixa eu dar uma oportunidade. O destinatário não vai entender nada, porque o remetente vai ficar falando e o destinatário, o que você está falando? Que eu não estou entendendo. Não teve uma comunicação. Então, para existir a variedade de línguas, tem que haver uma interpretação nesse meio, para o remetente conseguir conversar com o destinatário. Tem que haver, no variedade de línguas, obrigatoriamente tem que ter essa interpretação. Mas no outro lado, o dom de línguas, tem apenas o remetente, não tem o destinatário, porque não, aliás, não é que não tem o destinatário. O destinatário é o próprio Deus. Já te dou a palavra, vai aí. Então vamos lá, para não confundir. Um dom, eu falo com Deus. O outro dom, eu falo com os homens. Um dom, eu falo comigo mesmo e me edifico eu sozinho. O outro dom, eu falo e como tem uma interpretação, o outro é edificado. Vem, Cris, por favor. Aí eu vou mais Então, a gente vai lá pelo dia de Pentecostes, algumas pessoas de falam vários idiomas, né? Sim. Se havia necessidade, havia um discípulo que era um grupo pequeno e mais próximo ali da mesma língua, que falasse diferente. Então, se havia necessidade dessa expansão. E a variedade de língua, nessa hora, edificou, porque alcançou outras pessoas. E eles não falam na minha língua, estão falando da minha língua, estão falando comigo, da minha língua. E eles não falam dessa língua. Então, há uma necessidade. Deus trabalha com a necessidade, super necessidade, de acordo com a vontade dele. Mas assim, ele só vai usar a pessoa para falar com a variedade de língua se tiver necessidade. Se não, para quê? Se tiver, por exemplo, um japonês aqui. Isso. Né, para não entender, acho que Deus vai usar essa variedade na linguagem A necessidade. O que está tendo muita bagunça é o seguinte: alguns irmãos estão falando assim, mas se não tem nenhum japonês aqui, para que você fica falando então? Só que, irmãos, precisamos entender esses dois tipos.
A gente fala, todo cristão, quando ele recebe o dom de línguas, é uma profecia para todo cristão, é esse dom aqui, ó, de falar com Deus. E quando ele fala, ele se edifica ele mesmo. É esse dom aqui, ó, é para todos. Agora, esse dom aqui, que é a aula de hoje, variedade de línguas, esse daí já é para poucos. É esse entendimento que está faltando. Assim, universal, né? Universal. Porque aí fica essa mistura. Os crentes ficam só e não presta para nada. E não serve para nada isso aí. Mas, irmão, uma que também a gente vai ver aí, pastor, que igual o senhor falou, que está muito bagunçado no dia de hoje o jeito de, né? Só que assim, ó, quando a gente lê o próprio comentário, o próprio comentarista parece, se a gente não prestar atenção, mistura o dom de línguas com o dom de variedade de línguas e como se fosse uma coisa só. Exatamente. Se a gente se a gente olhar aqui, né, variedade de línguas é uma coisa só. Pelo comentário aqui. Pelo comentário, exatamente. Por exemplo, quantos na nossa igreja acham que o caso lá de Pentecostes é um dom normal que todo crente tem? Eu acho que a maioria da igreja acha isso, que é um dom normal. Que todo cristão tem. Os que foram batizados lá no dia de Pentecostes, cerca de 120 pessoas, e aí eles começaram a falar em línguas e as pessoas começaram a entender o que eles estavam falando. Isso daí é normal, é o que está acontecendo lá na Assembleia todo dia. Na Vila Jamil todo dia acontece isso. Não é. Esse dom aí que o Cris acabou de citar é o dom de variedade de línguas, aonde uma pessoa fala em línguas e a outra entende o que está acontecendo. Perfeito. Tem gente que eu acho que nunca ouviu esse dom na vida. Aqui não é. Eu já vi. Já viu? Eu já vi. Foi aqui, no Oswaldo, não sei se você lembra. O irmão começou a falar em várias línguas e ele interpretou o que o irmão estava falando. Aí foi lindo. Foi a primeira vez que eu vi, a última também. Eu já vi em outro lugar, em outra congregação, mas aqui não vi ainda. Aqui não manifestou esse momento ainda. Entendeu? Mas na outra veio o pastor ministrando. Existe esse dom. E de repente ele começou a falar em línguas e a irmã se levantou lá do meio e ficou de pé aqui e ela. Interpretando, é lindo demais, Isso, né? interpretando tudo que eles estavam falando. Entendeu? E tudo que ela falou se cumpriu. Que era uma nova congregação que estava abrindo num lugar complicado e que isso ia acontecer em breve. E eu fui lá e inaugurei junto com o novo convertido naquela época, era um obreiro lá. E foi aberta a congregação e foi uma bênção. Entendeu? Tudo que Deus falou ali se cumpriu lá. Entendeu? Foi muito lindo aquilo lá. Exatamente. Existe, irmão. Esse dom existe. Só que o que acontece é que a gente, eu não sei se é por falta de entendimento, né? Porque não tem como você buscar algo que você não conhece. E por você não conhecer, você não busca, e por não buscar, não acontecem as manifestações. Aí a gente fica só do básico, né? São as línguas normais, que são para todos os crentes. Normais que não precisa de interpretação. E essas línguas normais, a gente fala com Deus. Já te dou a palavra. E tem que ter muito cuidado com essa língua normal que nós falamos na igreja. Tem que ter muito cuidado para não ser um costume da pessoa. Tem pessoas que estão acostumadas a falar em língua e não é nada do Espírito. Porque eu falo em língua, Deus me usa, mas quando eu busco mesmo, às vezes que eu chego aqui e dobro meu joelho e me rendo, choro, peço, clamo, aí Deus assim, automaticamente já começa a falar em língua. Mas enquanto eu não fizer isso, eu não consigo falar, irmão. Não consigo. Então quer dizer que não é uma coisa natural, não é uma coisa que eu quero fazer de costume, não é assim, entendeu?
estou pregando e não sei o que, e falo em língua, aí não sei o que, e falo em língua. Isso aí não é inspiração. Para mim não é. Quando você tem essa visão de que você fala com Deus, aí você acaba sendo mais prudente, né? É lógico. Eu repito lá também na fila. Deixa ele falar, por favor, Cris. Então, aí pode ser condicional e incondicional, né? Deus usa está falando o que ele quer. Por exemplo, se ele quer falar com alguém aqui na igreja, independente da se o pessoal querer ou entender ou não, ele vai usar. Porque ela é incondicional. Se tiver uma profecia para ter um intérprete, Deus vai enviar, Deus vai mandar. Deus vai mandar. Entendeu? Agora, quanto a essa língua que eu falo e muitos falam, e não é essa de costume que eu estou falando, mas essa outra também, ela só edifica a mim mesmo. Perfeito. Ela só vai me trazer mais inspiração, vai me deixar mais edificado. Entendeu? Só para mim, não para a igreja, mas para mim. Entendeu? Se eu começar a ouvir um louvor ali, aquele louvor me inspirou, e eu começo a falar em língua, aquilo é para mim, não é de maneira nenhuma para a igreja. Sobre línguas, por isso que a gente precisa tomar certo cuidado e aprender, e quem está na frente ensinar. Eu já vi situação, não vou entrar em detalhe aqui para não. Eu já vi situação que no momento que uma pessoa se manifestar endemoniada, algumas pessoas se levantar e começar a querer orar em línguas, querer colocar a mão na cabeça da pessoa e vai expulsar, mas falando línguas. Não funciona. É que a pessoa não tem o conhecimento, né? Ela mesma A não tem pessoa conhecimento. precisa, por isso ela também vai aprender. A língua é para edificação particular, ou quando é intérprete para a igreja, ela vai querer expulsar um demônio da pessoa falando. Aconteceu na casa de uma irmã. Aconteceu na casa de uma irmã aqui, né? Então a pessoa passa vergonha. A gente estava fazendo aquele processo de libertação e entrou um irmão, ele era daqui. E todo ele pulando e não sei o que, falando língua e colocava a mão na irmã e tudo. E nisso já estava no celular com a irmã ministrando lá da Bahia em língua, direto no ouvido. Colocava o celular no ouvido dela, a pessoa lá da Bahia falando em língua no celular para libertar a irmã. Funciona, entendeu? É falta de ensinamento. É porque a gente fala, nós somos espirituais. Aí pronto. Aí já acha que pode ter essas movimentações extra-bíblicas, né? Porque é tudo extra-bíblico. Aí foi no dia que estava aqui, o pastor Valmir veio aqui, na última vez que ele veio aqui, não sei se vocês não lembram que ele veio aqui, essa última vez. Sim. Aí a gente foi lá, quando chegou lá, que a gente entrou, que o pastor viu o celular nos ouvidos dela, falou, pode desligar isso aí. O pastor Valmir, pode desligar isso aí não funciona não. Pode desligar. Entendeu? Complicado. Tem coragem, né? Tem coragem. Então, irmãos, é bom a gente falar sobre isso, porque já dá tanto embasamento para a gente falar com as nossas línguas, né? Como embasamento para a gente buscar o dom de variedade de línguas. Né? Eu ouvi o pastor falando que ele estava orando, aí chegou um irmão e ministrou sobre a vida dele. Falou assim, olha, receba o dom de línguas. Aí o pastor que estava orando falou assim, isso daí é pura carne, porque eu já falo em línguas faz tempo. Só que faltou sabedoria do irmão que estava orando ali, de entender todo o processo. Não é só porque ele fala em línguas, que não tem nada a mais para ele receber. Qual seria esse a mais? É o dom de variedade de línguas, isso que a gente está falando hoje. Então, o dom normal, que é para todos, não precisa de interpretação, e você também não fala com um destinatário aqui, na terra. Esse dom de línguas aqui, que a gente foi batizado, que a gente foi selado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo veio sobre nós, ele nos deu graça para falar com Deus. Aí, irmãos, se a gente for para a Bíblia, a gente consegue vencer e ser bem sucedido, porque na Bíblia fala, quem tem esse dom, que fale consigo mesmo,
que não fica falando alto para tumultuar o culto. Que se tem alguém pregando, não precisa você ficar falando alto, tirando a atenção, não. Por quê? Porque você vai ficar falando, ninguém vai entender nada. Então, fala consigo mesmo. E quando você fala com Deus, Deus te edifica. Tem um jargão em nosso meio. Uma pessoa vai orar, vai cantar. O que geralmente ela fala? Igreja, fica em espírito. Mas como que é ficar em espírito? Como que é ficar em espírito? Igreja fica em espírito. É um jargão. O que ela quer dizer? O que ele quer dizer? Ele quer dizer, irmãos, enquanto eu estiver orando, vocês ficam aí em espírito. E como que a pessoa fica em espírito? Fica vigiando, fica prestando atenção no louvor e fica também falando em línguas com Deus. Eu acho que ele quer dizer, fica ligado, né? Fica ligado, volta os pensamentos, exatamente. Né? Se desliga de algum pensamento que está lá fora, de alguma. Exatamente. E Né? qual é o melhor Porque, tempo? queira ou não queira, tem hora que nós estamos aqui dentro, mas é como se estivesse lá fora, né, Lucas? Precisa, né? É. Tem um momento que precisa, né? Tá só de corpo presente. Tá só de corpo presente aqui, mas você está tudo lá fora, está pensando né? Tanta coisa lá fora, da porta que fechou, daquela que vai ser aberta, sei lá. Exatamente. E aí, esse ficar em espírito, um dos modos é você estar falando em línguas com Deus. Porque você está ali falando em línguas, você está em espírito com Deus, falando em línguas com Deus, Deus está te edificando e você está sendo edificado. Aí entra renovado. Aí entra aquele versículo, que o mesmo Espírito, ele intercede por nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. O nosso espírito se liga com o Espírito de Deus e há essa renovação. Você vê que tem pessoas que estão tão desligadas, né? Que se alguém disser, olha, mataram meu vizinho hoje, não sei o que, glória a Deus. A pessoa está tão desligada que ela não consegue escutar o que está sendo falado, o que está sendo. Entendeu? Então a pessoa tem que ter muito cuidado, estar ligado no culto, estar ligado naquilo que está sendo anunciado. Entendeu? Exatamente. E em 1 Coríntios 14, 39, Paulo diz assim: não proibais os que falam em línguas. Então não tem nenhuma proibição para falar em línguas. O que a gente orienta e o que a Bíblia orienta é que haja uma organização. Ninguém está proibindo ninguém de falar em línguas. A gente não é doido para isso, né? Pode, assim. Exatamente. Mas que seja tudo com ordem e decência. Enquanto uma pessoa está ministrando a palavra, não tem porquê uma pessoa falando em língua, né? Ficar falando, a não ser que. Ela pode falar, a não ser que o pregador dê essa chance para a pessoa. E geralmente tem no decorrer do culto, tem esse espaço. Ele dá aquela paradinha justamente para a pessoa. Entendeu? A pessoa que está aí tem que estar percebido disso aí. Entendeu? A mensagem foi para isso. Ela chegou a esse ponto aí. Entendeu? Chegou a esse ponto. Isso mesmo. E então, esse é um tipo de dom, que você fala com Deus e edifica a si mesmo. E agora o outro dom, se não tiver intérprete, ele é um dom dado por Deus, mas ele não vai ter a sua missão completa. Por exemplo, eu tenho o dom de variedade de línguas. Deus vai me usar com esse dom quando tiver um intérprete aqui. Não tem porquê eu ficar falando alto, sendo que não tem um intérprete. Aí, quem pode ser esse intérprete? Vamos lá. Quem pode ser esse intérprete? Esse intérprete pode ser eu mesmo. Eu falo em línguas e eu mesmo interpreto. Foi o que aconteceu assim. Eu mesmo interpreto. Ou esse intérprete pode ser um terceiro. Eu falo em línguas e um terceiro interpreta. Então tem essas duas possibilidades, né? E Paulo fala: aquele que fala em língua, que ore para que interprete. Que ore para que interprete. Amém? E pode ser o remetente ou o destinatário mesmo já pode interpretar. Se ele conhece, no caso. Obrigado, que é a terceira opção. Esqueci dessa terceira opção. O destinatário, que aconteceu em Atos.
Por exemplo, um japonês. Isso. Eu falo em línguas aqui, uma língua japonesa. Não necessariamente eu preciso interpretar japonês, ou o terceiro. Nem você sabe que está falando japonês. Exatamente, perfeito. Mas aí tem japonês no meio que Ele está entendendo. fala, meu, ele está falando comigo. Está falando comigo. Foi o que aconteceu em Atos, né? Atos, eles falaram, eles não estavam entendendo nada, achavam que era uma língua normal, falaram, mas tinha gente lá, mas espera aí, você está falando na minha própria língua materna. É algo divino mesmo. Isso é muito lindo, né? Algo divino mesmo, né? E entrega a mensagem, né? Aí, voltando ao início. Profecia é melhor? Bom, profecia, ela tem o remetente e o destinatário. É algo completo. O variedade de línguas, ele se equipara à profecia quando tem uma interpretação. Se não tiver interpretação, aí ele não consegue se equiparar a uma profecia. Porque está faltando, né? Está faltando algo. Só para complementar, de tudo que foi explicado aqui, a gente percebe que esse dom, ele pode ser um pouco mais complicado, porque tem várias situações. A pessoa fala, não interpreta, fala depende do outro, fala para alguém que está ouvindo e já entende o que está acontecendo. Então é complicado querer limitar essa manifestação desse dom, mas quem é o portador, aí a responsabilidade é de quem é o portador do dom. Ter a responsabilidade para usar as coisas de Deus. É que entra naquilo, né? Deus ele direciona, né? É um pouco difícil de você saber quando tem alguém interpretando, alguém vai interpretar, ou alguém que já está recebendo a mensagem, mas a pessoa está ligada em direção com Deus para permitir, para manifestar o dom na hora certa e na hora que Exatamente. vai ser Deus ele faz tudo direitinho. Amém? Irmão, só tem uns 15 minutinhos, deixa eu só falar sobre a interpretação, que agora é o terceiro, né? Interpretação de línguas. Falamos sobre dom de profecia, variedade de línguas, e o terceiro, interpretação de línguas. Agora fica mais fácil entender qual é o dom de interpretação de línguas, né? Porque nós já falamos da variedade de línguas, e a interpretação de língua, então, fica mais fácil da gente conseguir associar esse dom. Tem gente que busca variedade de línguas, ele quer falar em línguas para a pessoa. E tem gente que busca o dom de interpretar. São duas coisas diferentes. Não é só porque você tem o de variedades que você vai ter o de interpretar, não. E também não é só porque você tem o de interpretar que você vai ter o de variedades. São duas coisas distintas, uma da outra. Distinta uma da outra. É igual sonho. Sonho e interpretação de sonhos. Tem gente que tem um dom de sonho. E tem gente que tem um dom de interpretar sonhos. Não é só porque que você sonhou um sonho que você automaticamente você vai ter interpretação. Não necessariamente. Tem gente que sonha e fica meio, o que aconteceu? Por que isso? O que aconteceu? Será que é isso mesmo? Não sabe o que aconteceu. É igual o faraó. Eu sonhei 7 vacas magras e 7 vacas gordas. Aí 7 figos, o que é isso? O que o faraó precisava? Precisava de alguém para interpretar. Tem cristão que sonha e precisa de alguém para interpretar. Aí conversa com o irmão, eu sonhei isso, irmão. É isso que vai acontecer. Deu a interpretação. Por favor. Existe experiência aí também, viu? Maturidade e experiência. Existe certo tipo de sonho para pessoas que têm esse dom de sonhar, que ele já sabe, sonhou no presente, ele já sabe que aquilo vai acontecer. Aquele sonho é fatal. Exatamente. Às vezes Deus já dá, Deus dá o sonho e dá a interpretação. Mas às vezes não. O sonho já sabe que aquilo vai acontecer. Visão. Mesma coisa. Tem gente que tem uma visão e fica meio confusa com o que é aquilo, acha que foi algo da cabeça dela.
Não é? Mas, e aí conversa com outra pessoa e fala, não, isso daí é isso. Então, tem dom de visão, dom de interpretação de visões. Dom de sonho, dom de interpretação de sonho. Por exemplo, o dom da visão. Pedro estava lá, pelo o céu veio um lençol, e dentro do lençol um monte de comidas, de animais impuros. Aí Pedro falou, que negócio é esse daí? Ele viu e não entendeu nada. Na verdade, ali ele precisava de uma interpretação, porque ele precisava ir lá na casa de Cornélio, que não era judeu, era um gentio, e ele precisava pregar o evangelho lá para Cornélio. E os animais eram todos impuros, né? Os animais eram tudo impuros. E Deus falou, come. Aí ele falou, como que eu posso comer algo impuro? Deus já estava falando para ele, olha, você vai precisar se relacionar com as coisas impuras. Apontando para Cornélio. Então tem vários tipos. A interpretação de línguas é a mesma coisa. Talvez em nosso meio, aqui na Vila Jamil, tem irmãos que recebeu o dom de variedade de línguas. E está faltando o dom de interpretação de línguas para manifestar esse dom. Então, muitas das vezes o problema é a covardia, né? Que muitas das vezes muitos irmãos têm o dom, mas ele se acovarda de passar isso para frente. Ele tem medo de, igual você falou, será que isso é da carne? Será que é de mim mesmo? Será que o irmão vai aceitar? Fica aquela dúvida. Então a gente também tem que pedir para Deus tirar esse espírito mal aí da covardia. Na verdade, eu acho assim que Deus ele mostra e Deus ele fala, vai. Aí eu acho que a pessoa ela se retrai. Mas Deus já fala para ela ir. É igual, eu tenho muita experiência assim, quando é para pregar, pastor. Eu tenho uma mensagem e eu estou com aquilo no coração, não, eu vou pregar isso. Aí às vezes eu chego num culto e eu falo, não, essa mensagem nesse culto eu acho que não vai dar certo. Eu começo a querer administrar a situação espiritual. Não é só você não. Não é? Você trouxe também? Aí eu acho que essa mensagem aqui não vai dar certo. Porque eu ministro aquilo que não é para me ministrar, a mensagem sai xuxa, sai. Não saiu do jeito que eu gostaria. Não fluiu. Exatamente. Entendeu? Aí quando eu chego, que Deus muda ela, às vezes eu chego aqui, nada daquilo que era para me falar, aí eu entro falando. Aí é aquilo que Deus quer. O que a gente mais espera, assim, os mais que ministram a palavra, é quando, por exemplo, eu saio de casa, hoje eu vou pregar sobre Jesus acalma a tempestade. Aí eu, Senhor, será que eu prego? Será que hoje eu vou pregar? Será que é? Será que não é? Aí quando senta aqui, aí vem o hino, que Jesus acalma a tempestade. Isso daí é tipo uma confirmação de que Deus está no negócio. E eu acredito que o da visão, sonho, interpretação de língua, eu acredito que seja a mesma coisa. Deus dá e Deus dá força para a pessoa falar. Deixa eu só fazer um comentário em cima do que a Priscila falou. Eu já vi, inclusive, acontecer aqui na igreja aqui. De alguém do culto, alguém da própria... Chega um momento do culto, dá aquela bênção, e alguém começa a falar línguas e parece que sobressai das demais pessoas. Exatamente. E o restante da igreja parece que para ouvir. Quando chega esse momento, já aconteceu e Deus me fez entender isso. Deus está falando através da variedade de línguas. Deus está querendo falar para a igreja. Tem pessoas capacitadas para interpretar e passar para a igreja, mas a pessoa não se coloca na posição de... Já aconteceu isso, eu já vi aqui, já vi em outra igreja, várias vezes isso aconteceu. Deus ele traz aquele silêncio para a igreja e alguém sobressai falando em línguas. Fala às vezes 1, 2, 3, 5 minutos, mas infelizmente faltou aquele que tem a capacidade. Por que Deus não vai fazer isso se não tiver a coragem? Tem muitos que têm o dom. Deus não fala em dom, né? Deus não fala em dom. Porque senão vai ficar, um fala aqui, outro fala ali. Exatamente, Deus não fala em dom. Vai ficar um negócio misturado. E às vezes passa semana, a pessoa fica com aquilo, semana. Eu deveria ter falado, eu fico com aquilo o tempo todo. Eu deveria ter falado, eu deveria ter passado. E
quando acontece isso na igreja, ou quando acontecer isso na igreja, a igreja pode saber que Deus está querendo falar para a igreja e tem gente capacitada para poder transmitir a mensagem de Deus, mas por algum motivo a pessoa não se manifestou e não foi todo mundo que recebeu. Só a pessoa e quem tem o dom de interpretar, quem tem o dom está entendendo. Então, assim, isso é um esclarecimento para nós aqui, para quem está ouvindo. Quando Deus manifestar, porque Deus manifesta esse dom, ficar na posição e não se acovardar de transmitir aquilo que Deus fala. O que pode acontecer amanhã, pode acontecer. Levanta alguém e começa a falar de maneira, e a igreja vai cair aquele temor, aquele silêncio, e tem alguém que está entendendo o que Deus está falando. Isso aqui, tudo que aconteceu, por exemplo, os irmãos, uns Deus recolheu e muitos ficaram doentes, né? Fica só vendo aqui na igreja mesmo, vocês não sabem, né? E a irmã Deus revelou para a irmã, só que a irmã se acabou, não passou para a igreja. Foi mesmo. A irmã Graça. Deus passou para ela que ela viu muita gente, muitos irmãos deitados. Sem camisa, tirando a camisa, sem ar. Aí, deitado é o quê? Significa que ou vai ficar doente, né? Ou Deus vai recolher também, né? Que no meu caso mesmo. Tudo que eu passei assim, a perda do meu esposo, e eu fiquei doente. Só que Deus tinha me revelado. Mas na hora assim, Deus me mostrou assim, eu deitada, né? Na cama. Aí eu falei assim, aí eu pensei assim, pô, vou ficar doente, né? Eu pensei, nem sabia que ia ficar mesmo prostrado na cama. E meu esposo também, quando ele começou a ficar doente assim, Deus me revelou assim, todos a filha, o genro e o neto, vindo para cá. Aí eu já pensei, aí já veio o pensamento, muita gente é velório. Assim, na hora eu pensei assim, sabe? Só que eu não sabia que realmente Deus ia recolher ele, né? Aí foi quando a gente começou a ficar o processo, não ficar tudo doente. A gente levou ele do médico, né? Como eu levei, fui eu e a minha filha também. Só que ele, assim, estava bem, medicava ele e tudo. Mas só que depois, foi quando eu estava no hospital, que aconteceu, eu ficar primeiro internada, e depois levaram ele quando chegou o óbito, né? Entendeu? Só que Deus falou antes, só que a irmã, como a Priscila falou, se acovardou. Ela viesse passar para a igreja, com certeza todo mundo ia vigiar um pouco, né? É por isso que é importante. Essa revista não é à toa. A igreja está passando por um período dificultoso. E não é só na Vila Jamil. Então, em todos os lugares que estão sendo aplicada essa lição, é para os irmãos se levantarem, acordarem, despertarem, porque aquilo que Deus dá, Deus não toma. A pessoa que não usa, e também Deus não usa a pessoa, mas a pessoa, quantas pessoas vão para o inferno com dom? Quantas pessoas se desviaram então com dom? Deus só não usa mais a pessoa, porque Deus deu um presente para a pessoa e Deus não toma de volta. Deus dá e não se mostra. Não se mostra, exatamente. E outro versículo também, deixa eu só colocar no tempo, fala que Deus não faz nada sem revelar para os seus escolhidos. Então Deus ele revela, e Deus ele trabalha dessa forma. Na interpretação, só para me finalizar, em 3 minutos eu finalizo, e passo para o Marcelo, o pastor, tem um versículo lá, Daniel 5:25. Está todo mundo lá se banqueteando, os reis, uma orgia, de repente o rei olha assim para a parede, aí ele começa a escrever um dedo. Como está escrito? Mene, Tekel, Parsim. Que história é essa? Mene, Tekel. O rei traz todo mundo. O que quer dizer isso? Ninguém sabe. Ninguém consegue interpretar. Aí vem Daniel 5:25, ele dá a interpretação. Diz assim: Mene quer dizer, contou Deus o teu reino e acabou. Irmãos, mas eu quero que vocês prestem atenção. Mene, olha o que quer dizer Mene. 4 letras. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel,
2, 4, 6 letras. Olha o que quer dizer. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, 5 letras. Dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Irmãos, quando fala interpretar, não quer dizer o irmão falou 2 palavras em língua estranha, quer dizer que vai ter a interpretação de 2 palavras em língua estranha. Não quer dizer necessariamente isso. O irmão falou 5 minutos em língua estranha, então a interpretação é 5 minutos de palavras do irmão. Não quer dizer isso, irmão. A interpretação Deus dá de acordo com a sua vontade. Nesse caso aqui foi poucas palavrinhas, e olha o texto que foi. Olha o texto que teve. Então a gente às vezes se prende com isso. Deus dá a interpretação de uma língua e a gente acha, não, mas o irmão falou bem pouquinho. Eu acho que não é isso, não é essa a interpretação. Tem uma experiência que eu finalizo. Eu vi um pastor no YouTube falando que ele estava no culto e aí uma irmã se levantou, se sobressaiu a língua estranha dela, sobressaiu na igreja e ela deu uma palavra de língua estranha, uma rajada de língua estranha na igreja. E o pastor que estava no púlpito entendeu. Ele entendeu mais ou menos assim, ó, que Deus é o Deus que cuida como a galinha cuida dos seus pintainhos. Só que ele falou assim, mas isso é muito curto. A irmã falou muita rajada, isso daí é muito curto, eu acho que não é não. E ele não se levantou para interpretar. Demorou 2, 3 minutinhos, levanta uma irmã lá do fundo e começa a dizer, assim diz o Senhor. Ele usou a palavra de Isaías. Pode uma mãe, porventura, esquecer do filho que ama? Mesmo se uma mãe esquecer do filho que ama, eu, Senhor, não esquecerei de vós. Glória a Deus. Ou seja, pastor, coincidiu com o que o irmão no público estava pensando. Mesma sintonia. Então tem muito disso. Deus, ele dá oportunidade. Não quer? A oportunidade vai passando. A igreja não vai parar porque eu não quero profetizar. Vai continuar, né? Ah, mas você não quer interpretar? Vai ficar sem intérprete só porque você não quer interpretar? Não. A fila vai andando. Amém? Então, que Deus possa usar os irmãos, abençoar os irmãos, e que esses dons estejam sobre nossa vida. Amém. Amém. Bom, eu vou só fazer a leitura da nossa conclusão, mas já quero agradecer aqui aos irmãos que estão presentes aqui, graças a Deus, e aos irmãos que estão acompanhando conosco no Facebook, né? Tudo bem? Falar só o nome dos irmãos que acompanham conosco aqui. A irmã Mídia, a irmã Kátia, a Fabiana, teve a irmã Marlene, já entrou aqui a irmã Raquel, o irmão Gabriel entrou também aqui, a irmã Célia, a irmã Andréia do Pano também. Então os irmãos participaram aqui. Teve os irmãos que respondeu aqui, não dá mais para a gente falar, mas respondeu as perguntas que deu. Graças a Deus. A gente agradece os irmãos que estão aqui e avisando que nós estamos aqui voltando aos poucos ao trabalho presencial. E a vontade é que os irmãos venham participar com a gente, mas quem não tem possibilidade, a gente agradece a participação pelo Facebook. Tem os irmãos que são fiéis em acompanhar a gente pelo Facebook. Agradecemos a Deus pela participação dos irmãos. Vou fazer a leitura aqui da nossa lição, da conclusão, para a gente encerrar. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons, os chamados sensacionistas, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de Deus, o dom de profecia, o dom de falar em língua estranha, o dom de interpretá-lo. Porém, façamos tudo conforme a lei, com sabedoria, decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Aqui, aproveitando, a gente tinha feito e aí os irmãos podem passar para frente essa notícia aqui.
a gente classificar a melhor classe, presentear a melhor classe no final do trimestre. Infelizmente finalizou o trimestre e no início do trimestre a gente acabou não dando para reunir a igreja toda. Mas voltando à normalidade, ou começando a normalizar, o que nós cumprimos, o que nós prometemos para as irmãs a nós vamos cumprir assim que tiver um retorno melhor na escola dominical. Dos irmãos ficar cientes que nós não esquecemos. Amém? Quero agradecer ao as irmãs que ganharam. Aí a gente levanta quais foram as irmãs que estavam matriculadas no trimestre. A gente vai Já sabe o que vai ser? Então, tem duas possibilidades. A gente ia dar o kit, o voucher para as irmãs comprar um produto de cosméticos, né? Ou reunir um dia, ou na igreja aqui, na casa de alguém que tem espaço, para o momento da pizza para as irmãs. E aí vai ficar a critério das irmãs também, porque o valor do gasto vai ser o mesmo. Depende do que as irmãs escolherem. Eu prefiro pizza, as irmãs Mas chamam era para as irmãs, fora. Nós não lutamos o suficiente para. Nós não lutamos o suficiente. Eu agradeço a Montadeira e ao pastor pela oportunidade, pelo apoio, pastor. Já passo para o senhor, se o senhor finalizar e a gente encerrar o trabalho. Deus abençoe. Meus irmãos, Pai do Senhor. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, né, por esse ensinamento. Eu louvo a Deus pela igreja que aqui está. Não era para ter a igreja para junto, né, toda. O corpo do Jamil. Está tudo junto, mas sabemos que estamos passando por um momento de esfriamento. Por um momento de desânimo para muitos, né? E isso só depende de nós que aqui estamos, né? Com quem eu estou falando, tomarmos uma posição. E assim começar a orar, começar a buscar ao Senhor. E eu sei que essa maledicência que nós estamos enfrentando ainda, né? Chamou a atenção de muita gente. Chamou a atenção de muita gente. E tem um louvor na nossa harpa que eu gosto muito. O louvor de número 304, que diz: desprezando toda dor, eu vou a cantar. O Calvário ao pecador sempre apontado. Brecha transpassada, padeci grande dor, mas Jesus nos fez vencedor. Muitas frechadas veio, quero falar de mim, sobre minha vida.